Gente, tem uma tese do jornalista esportivo Bruno Formiga que eu acho muito interessante. Qual é a tese do Bruno Formiga? É que ele refuta de forma absoluta essa ideia de que o futebol no passado era melhor que o futebol atual. O que ele acha é que o futebol atual ele tem determinadas características, enquanto o futebol do passado tinha outras características. Mas que da mesma forma que existia excelentes jogadores no passado, existem excelentes jogadores atualmente. E o argumento dele é de uma clareza, de uma limpidez enorme, que é o seguinte: por que determinada década ou determinada geração seria contemplada de jogadores muito melhores tecnicamente do que outra época ou outra geração? Os grandes jogadores, eles vão se dividindo geração a geração, eles vão aparecendo geração a geração. Então não há um momento em que haja uma superioridade em relação a outra geração. Eu concordo com ele. Eu concordo absolutamente com ele, né? Houve grandes jogadores do passado e há grandes jogadores do presente. Aí é que é o ponto, né? A única coisa que você não pode dizer é que o futebol que presta é o atual e o que o futebol lá atrás não prestava. Como você também não pode dizer e não deve dizer jogo bom era o do passado e o do presente não presta, né? Cada época tem suas características, ou seja, o contrário do que o Bruno Formiga está apregoando também é verdadeiro. A recíproca é verdadeira, né? Então você não deve desmerecer um período do futebol em detrimento do outro, né? Todos os períodos têm a sua especificidade, têm a sua capacidade, têm seus grandes jogadores. Eu acabei de fazer uma lista aqui, num vídeo ainda há pouco, sobre os 11 maiores jogadores brasileiros em todos os tempos, né? E você tem alguns do passado e você tem alguns do presente, né? Ou de um passado próximo, vamos colocar assim. Do presente você tem o Messi, você tem o Cristiano Ronaldo, né? De um passado próximo você tem o Zidane, você tem o Zico, você tem o Maradona. E de um passado mais longínquo aí você tem o Pelé, tem o Garrincha, tem o Newton Santos, o Newton Santos eu não botei entre os 11, né? Mas você tem o Beckenbauer, o Cruyff, enfim, então você tem grandes jogadores no passado, terá grandes jogadores tem grandes jogadores no presente e terá grandes jogadores no futuro. A lógica do futebol é isso, o futebol sempre será apaixonante, independentemente da época em que se viver. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todas, obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado Bruno Formiga pela oportunidade de reflexão e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.